E aí, família palmeirense, sentiu a brisa? Não é vento, é o nosso Verdão se preparando para voltar. Que loucura! O tempo parou um pouco, a gente ficou na expectativa. E agora, com o elenco de cara nova, o Campeonato Brasileiro vai recomeçar. Pra gente. É como se a gente estivesse ligando o motor de um carro zero, um possante, e a sensação é de que o time está completamente diferente. E é desse jeito, com essa energia que a gente só sente quando o Palmeiras entra em campo, que a gente dá as boas-vindas ao giro do canal Universo Palmeiras. Aqui você fica sabendo sobre tudo do nosso Verdão. Então, já chega junto, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo, que o papo de hoje tá especial. O professor Abel Ferreira já arregaçou as mangas, né? Ele não perde tempo. O homem já está no batente, preparando a tropa para o jogo, contra o Internacional. Ele está fazendo testes, mexendo nas peças, ajustando os ponteiros do relógio lá no CT. Afinal, ele sabe que a torcida, essa entidade que nos move, está com a pulga atrás da orelha. A galera, em peso, tá descendo a lenha nele nas redes sociais por causa daquela ausência durante a data FIFA. Mas quem o conhece sabe que ele tá guardando as cartas na manga. Ele tem um plano para acalmar os ânimos, para deixar a gente, torcedor, quietinho e confiante. É o tipo de coisa que só um gênio do futebol pode fazer, transformar a crítica em combustível. E olha só, a gente já tá com as antenas ligadas e recebemos umas fofocas quentinhas, pelo que andam dizendo. O time vai ter algumas mudanças, nada radical, mas mudanças significativas no meio de campo e nas laterais. No ataque e na defesa, a coisa parece mais sólida. O Abel não vai mexer. É como se ele estivesse dizendo: em time que está vencendo, não se mexe. Murilo e Gomes na zaga, Victor Roque e Flaco Lopes no ataque. São as pedras angulares, os alicerces desse time. E para que mexer no que já é perfeito? O jogo contra o Internacional, no final de semana, é o prenúncio de uma nova era. É um jogo-chave, um termômetro, uma amostra grátis do que a gente pode esperar do Palmeiras nesse retorno. E claro, a expectativa é uma bola de neve, uma avalanche que só aumenta de tamanho. O motivo? A estreia do Andréas Pereira. Ele, que é a peça que faltava, o nome que a torcida clamava, vai finalmente vestir o nosso manto em campo. E isso é antes daquela batalha épica, daquela guerra de gigantes contra o River Plate, a grande decisão da Libertadores. O Abel, que é um homem de poucas palavras, mas de muita estratégia, já entendeu a jogada. O Andréas não é só um reforço, ele é a arma secreta, a carta na manga, a contratação feita especialmente para aquele jogo da Libertadores. E para não dar zebra, para não estragar a festa, o Abel vai fazer as coisas do jeito certo, sem atropelos. O Andreas vai entrar em campo contra o Internacional e vai se preparar para a glória. Ele vai ser 100% pronto para a decisão da próxima semana. E a ironia, hein? O Abel, que tanto lutou para ter o Andréas no começo do ano, será o último a dar as boas-vindas. O homem vai esperar o craque voltar da seleção brasileira para finalmente encontrá-lo. É o tipo de coisa que faz a gente pensar. Será que o destino gosta de pregar peças? Bom, a gente tem que torcer para que tudo dê certo. O Andreas é um monstro, o grande titular da posição. A responsabilidade agora, no entanto, é do Abel. Ele é o capitão, ele que tem a caneta na mão, ele que vai ter o desafio de fazer esses talentos, esses diamantes, brilharem como nunca. De faxineiro do clube para um dos melhores empresários do futebol brasileiro. A história do Douglas Ramos, pai do nosso querido Hendrick, é um conto de fadas moderno, uma jornada de superação que inspira. A gente ama uma história de redenção, não é mesmo? E a nova realidade dele é essa. Trabalhando a todo vapor, com a mesma garra que o filho tem em campo, para descobrir os próximos craques do nosso futebol. E o melhor de tudo? Ele está começando a carreira com o pé direito, tendo o Palmeiras, o clube que abriu as portas para ele e para o Hendrick,
como um grande parceiro. O nosso Verdão, que é a casa do Douglas, está sendo fundamental nesse início de trajetória. E tem uma curiosidade que a gente precisa prestar atenção. Há um jovem, uma promessa da base do Palmeiras, que pertence ao grupo de investimentos do Douglas. O clube, por sua vez, está se mantendo calado, evitando tocar nesse assunto por motivos que a gente ainda não sabe. É uma ironia, né? A gente quer saber de tudo, mas o clube, por alguma razão, quer manter segredo. Mas uma coisa é certa: é bom saber que o pai do Hendrick está ativamente nos nossos bastidores. Um cara como ele, que tem caráter, que tem dignidade, merece sim fazer parte do planejamento. Ele, que foi um dos principais responsáveis por moldar o Hendrick, tem um grande exemplo dentro de casa. O Hendrick, que passou por tantas provações e hoje brilha no Real Madrid, é a prova viva de que o Douglas sabe o que está fazendo. Não se preocupe, família. A gente vai ficar de olho em tudo. E quando tiverem mais atualizações sobre essa parceria, a gente vai trazer em primeira mão, como sempre, para todos vocês. E as boas notícias não param. O nosso Palmeiras, que já está acostumado a liderar em campo, agora lidera em outro setor: as vendas. A gente, que no passado viveu um período de vacas magras, com poucas vendas e nenhuma de valor, agora se tornou o número um do futebol brasileiro. É uma hipérbole, mas é uma hipérbole que a gente merece. A gente é uma potência. O clube que está com a mão no céu se aproxima da marca de 2 bilhões de reais em faturamentos. É uma cifra que dá um nó na garganta, que nos faz sentir orgulho. E para ter noção da grandeza disso, o Flamengo, que é um gigante, faturou apenas 1 bilhão maiores no mesmo período. Depois vem Botafogo e Corinthians. A gente está em outra prateleira, em outro patamar. E diante de todos esses números, a gente recebeu a informação de que a presidente Leila tem uma meta ambiciosa. A gente não pode chamá-la de louca, pois para ela é realidade. O objetivo é alcançar 4 bilhões de dólares até o final de 2027. É um número que parece de outro planeta, mas com a Leila no comando e o JP Sampaio nos bastidores, a gente acredita. O JP, esse fenômeno, esse gênio das categorias de base, é o cérebro por trás de tudo. Ele que faz a mágica acontecer, que transforma jovens em ouro. É ele o grande responsável por todas as vendas, por todas as revelações, por todos os títulos. E a confiança da presidente é um reflexo direto do trabalho do JP. O homem é o grande arquiteto de tudo. O Palmeiras hoje é uma das principais referências da América do Sul, e não é por acaso que os gigantes europeus, como o Real Madrid e o Grupo City, estão de olho. Eles querem entender o segredo, a alquimia do JP Sampaio. A gente espera que a diretoria tenha o mínimo de bom senso e dê a ele carta branca para fazer o que quiser. Se isso acontecer, a gente vai ter mais e mais novidades, uma atrás da outra, para o futuro do nosso clube. E as novidades dessa terça-feira são como uma cachoeira de boas notícias. Depois de uma eternidade, depois de 3 meses, a FIFA finalmente resolveu abrir os cofres. O Palmeiras, que foi um dos clubes que mais emprestaram jogadores para a última Copa do Mundo, vai receber uma bolada de 250 milhões de reais. A gente já pode ouvir o tilintar das moedas, a canção do dinheiro. A gente merece. Ainda tem uns bônus nessa bolada toda, mas a diretoria, com aquele ar de mistério, não revelou os detalhes. No entanto, a gente já sabe o destino desse dinheiro. Não vai ser usado para contratar novos jogadores. O foco é pagar as pendências que o clube adquiriu durante essa temporada. É uma limpeza, um acerto de contas, um ato de responsabilidade que a gente tem que aplaudir de pé. E por falar em Copa do Mundo, o próximo passo do Palmeiras é garantir a classificação no ranking da CONMEBOL. A gente precisa ganhar a Libertadores, sim, mas também precisa se manter no topo desse ranking. É o passaporte para a Copa de 2029. A gente viu como o Boca Juniors, que não estava se classificando, acabou garantindo a vaga por causa do ranking. É como se a Conmebol estivesse dando uma colher de chá,
Um empurrãozinho para os clubes que se destacam. A gente não pode perder essa chance. A Copa de 2029 ainda está a 4 anos de distância, mas a expectativa já está lá em cima. E, olha, só, o ex-presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, quando ainda estava no cargo de presidente, mandou uma carta de intenção para sediar o torneio no Brasil. Vai que cola, né? E a gente precisa falar sobre a Leila. A gente sabe que ela é durona, que ela é empresária, que ela pensa como uma gestora. Mas parece que o coração dela está amolecendo. Para quem achava que ela só iria baixar o preço dos ingressos por 1 ou 2 jogos, a gente se depara com a divulgação dos preços para a partida contra o Internacional e, pasmem, o setor mais caro está na casa dos R$ 200. Esse valor, até pouco tempo atrás, era o mais barato, o preço do Gol Norte. A presidente quer a torcida no estádio, e isso é um sinal, um simbolismo de que a gente vai voltar a ser um só. Dizem que toda essa reviravolta é resultado das pressões feitas pelo ex-presidente Maurício Gagliotti e, claro, pelo Abel Ferreira. Eles, que são a voz da experiência, a sabedoria, entenderam que não dá para atacar a torcida e, no final, querer o apoio deles. É uma ironia do destino. É preciso ter um mínimo de diálogo, de respeito. Se você não der o mínimo, não tem como esperar o máximo. E a gente pode esperar mais surpresas, porque a expectativa é que os ingressos para o jogo contra o River Plate também não estejam lá nas alturas. A presidente, finalmente, está com bom senso, com a cabeça no lugar. E agora é a nossa vez. É a hora de a gente, torcedor, aproveitar essa oportunidade e marcar presença em peso. O objetivo é um só: transformar o Allianz Parque em um caldeirão, em um inferno, em um lugar onde os argentinos vão tremer nas bases. Eles estão prometendo mundos e fundos lá no Monumental de Núñez, mas eles vão ter que entender que, aqui em casa, a gente é imbatível. E, por falar nisso, a gente tem que ficar com os olhos bem abertos. O jogo lá não é festa. Rivalidade Brasil e Argentina é séria. Por favor, andem em grupos. Fiquem atentos. A gente sabe como os argentinos são. Mas, se Deus quiser, tudo vai dar certo. A torcida do Palmeiras vai estar lá, vai ver a vitória de perto e vai voltar para o Brasil com a vantagem na bagagem. E bom, torcedor, a gente vai ficando por aqui. Foi uma jornada incrível, uma viagem pelo passado, presente e futuro do nosso Palmeiras. Falamos sobre a volta do nosso craque, a estreia de um novo reforço, a liderança nas vendas, o dinheiro que chega e os ingressos que voltam a ser acessíveis. A gente está numa boa fase. É o momento de celebrar, de apoiar e de acreditar. A gente sabe que com a força da nossa torcida, não tem para ninguém. Agradeço demais a sua companhia, a sua presença, a sua energia. Deixa um like se você gostou, se inscreve no canal para não perder nada e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Tamo junto e até o próximo vídeo!